tema hoje, da nossa partilha é sobre o se encarnar na vida de um acolhido, em todas as áreas e as dimensões da vida do acolhido, gerando ressurreição. Gerando ressurreição. Então esse é o tema, né, Alaninha? O tema é exatamente esse, certo? Então, vamos lá, vocês entenderam, né? O se encarnar na vida de um acolhido, de uma acolhida, em todas as áreas, as dimensões da vida desse acolhido, dessa acolhida, testemunhando a transformação desse irmão, dessa irmã, né? A ressurreição, certo? Então vamos lá, assim, a primeira coisa que vem assim, muito forte, né, assim, sobre isso, antes da gente ir entrando em vários exemplos assim, né, de como viver essa experiência, essa graça de Deus, é a gente entender a essência do que isso significa. O ser pastor mesmo, né? Onde o ser pastor, ele exige uma convivência, ele exige uma comunhão de vida, ele exige, eu só consigo me encarnar na vida do outro se eu estou com o outro. Isso assim vamos dizer, é o básico do básico, né? Se eu estou com o outro, se eu conheço a vida do outro, como é que eu vou entrar na vida dele se eu não sei que vida é essa? De onde ele veio, o que ele passou, o que ele viveu, o que ele enfrentou, quais são as feridas dele, quais são as dores dele, quais são as fraquezas, quais são o que foi desconfigurando ele dele mesmo. Então, por conta disso, quais são os desvios de caráter, quais são os defeitos, né? Quais são as qualidades, quais são as potencialidades para que eu possa potencializar ainda mais os dons que Deus deu a ele. Quais são as feridas, quais são os traumas, quais são os medos, o que gera aflição, o que gera inquietação, o que gera ansiedade, o que gera tristeza, quais são as dificuldades, quais são as provações, quais são as tentações, quais são os obstáculos, o que é o chamado de Deus para ele, e do que ele tem medo, e quais são os obstáculos para viver esse chamado de Deus. Então são muitas coisas, e eu só consigo me encarnar em tudo isso, obviamente, se antes de qualquer coisa, eu vivo com ele. Pessoal, uma coisa que a gente sempre coloca, né, e que é muito importante, é nessas formações da escola de formação missionária, você nunca ficar assim, se colocando no lugar de uma liderança. Ah, tá vendo? Aquela liderança, ela não faz assim. Então, porque senão, além de você estar só perdendo tempo aqui com todas essas formações, você ainda vai estar pecando. Então, na verdade, você está, além de perdendo o seu tempo, você está, na verdade, regredindo na sua caminhada. Se você fica aqui fazendo análise dos outros. Ah, aquele coordenador, ele não convive. Ah, aquele outro coordenador, ele não entende. Ah, aquele outro líder, ele não é assim, né? Então, se alguém for ficar com um pouco, até mesmo que seja um pouco desse tipo de postura, além de Deus não realizar nada dentro de você, porque o objetivo aqui não são conhecimentos. O objetivo aqui é você não se encher de conhecimentos, de teorias. O objetivo aqui é nós juntos mudarmos. É deixar Deus realizar uma obra nova dentro de nós. Então, além de Deus não fazer nada em você, você ainda vai pecar. Ou seja, na sua própria missa, na sua própria comunhão, você não vai poder comungar antes de se confessar com o sacerdote, porque julgar o irmão é um pecado grave. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, né? Muito importante que a gente precisa entender nessas formações aqui. É você se autoavaliar, é você escutar o que Deus está falando com você. Mas eu não sou ainda uma liderança, mas Deus está lhe preparando para você fazer uma experiência de serviço, ou talvez você já está fazendo uma experiência missionária, que, de novo, só para ficar claro assim para todos, né? Isso não significa que o seu chamado vai ser até o final da sua vida ser comunidade de vida. Alguns sim vão sentir o chamado. Eu sou comunidade de vida, né? Eu sou isso. E Deus me chama a continuar renovando essa experiência. Ótimo. É uma vocação, é um chamado de Deus. Outros
Deus está chamando para essa escola de formação missionária, Deus está chamando para essa experiência missionária como uma experiência profundíssima de cura, para que aí então ele esteja preparado para a vida lá fora secular, certo? Então, de alguma forma, você está sendo chamado por Deus para uma experiência de servir, para uma experiência de missão. Então, para que você possa fazer isso da melhor forma, existem essas 120 formações que nós estamos tendo, para que a sua experiência de cura seja mais profunda. E aí você vai entender muito bem como, na verdade, tudo isso acaba sendo muito mais para você do que para o acolhido. Porque Deus, quando te chama, quando Ele pede para aquela samaritana para dar de beber porque ele tem sede, na verdade, Deus não precisa que alguém dê de beber para ele porque ele tem sede. É a samaritana quem precisa dar de beber a Cristo, porque é a sede dela que Deus quer saciar. Quando Ele te chama para essa experiência, não é porque Ele precisa de você para servir o acolhido lá que está precisando. Muito assim, o acolhido está precisando, mas muito mais é você quem está precisando viver essa experiência. Então tudo isso que é falado aqui, num tema como o de hoje, que é tão voltado assim para como servir, porque na realidade é isso que esse tema de hoje quer dizer, dentro de um contexto específico de pastoreio, de paternidade, de maternidade, é eu tomar posse de que Deus está, na verdade, cuidando de mim, porque Ele nunca vai me usar como um meio para algo. Deus não olha assim para você, eu vou chamá-lo porque eu preciso, na verdade, alcançar aquelas pessoas. Não, você nunca é só um meio para Deus. Você sempre é o fim principal dele. E porque Ele te alcançou, e porque os planos dele se concretizaram na sua vida, frutos vão acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa é entender essa essência do conviver. Só consigo me encarnar se eu conheço. Porque a frase tema aqui dessa partilha, dessa formação, ela diz: para que aquela acolhida possa ir se configurando ao ressuscitado. Portanto, é ao ressuscitado que você vai ajudar aquele acolhido a se configurar. Então, é ter os sentimentos do ressuscitado nesse pastoreio. É olhar para esse acolhido, é olhar para essa acolhida como Cristo ressuscitado olha. Não é você olhar. É muito claro que nós não somos comunidade terapêutica. Por isso, aqui não são formações técnicas. Nós não somos ONG, nem casa de recuperação. Então, o olhar não é técnico. O olhar, ele é o olhar de Deus. É o olhar de Cristo. É Cristo olhando através de você. Então, como é que é esse olhar? É um olhar que eu vou olhar aqui para os meus acolhidos, para as minhas acolhidas, eu vou dizer assim: esses aqui que me deixam pastorear, mas que eu identifico como as minhas ovelhas, essas daqui. Por quê? Porque fazem o que eu direciono, porque não me dão trabalho, porque não batem de frente comigo, porque não me confrontam, porque não me difamam, porque não me caluniam, porque não ficam ali murmurando, fofocando contra mim, contra a minha coordenação. Então esses aqui são os meus. É assim que Cristo olha? É assim que Cristo se encarna? Pelo contrário, aqueles que me caluniam, aqueles que me difamam, aqueles que denigrem a minha imagem dentro da casa, aqueles que atrapalham a minha coordenação, aqueles que murmuram, que fofocam, que me dão trabalho, que me confrontam, que me desafiam, esses aí são os que o meu coração de pastor, da presença do ressuscitado, mais se sente atraído para ir ao encontro. Porque o amor Hesed, o amor misericordioso de Deus, ele é atraído pela miséria humana. É aquilo que a gente fala, a miséria humana, que quando é o abandonado, se trata da carne sofredora de Cristo.
Mas quando se trata do ressuscitado, se trata do miserável de Deus, aquele que está mais no pecado, aquele que está mais longe de Deus, por isso que é aquele que dá mais trabalho, aquele que está mais ferido. Esse é o que o ressuscitado tem mais sede, porque o amor de Deus, ele é assim, ele é atraído pela miséria humana, porque ele veio para os miseráveis. Então, quanto mais pecador, mais Cristo tem sede dele. Então, como é que eu vou descartá-lo dentro desse se encarnar? Porque esse é o primeiro passo. Como é que eu vou entrar na vida dele se eu mesmo já excluo ele dentro de mim? Como é que eu vou conseguir alcançar as suas feridas se eu mesmo já descarto ele dentro de mim? Eu escolho esses. Esse seria um pastoreio mercenário. E aí aquela ovelha que é pastoreada por um pastor mercenário, vai ter um momento que ela também vai ser descartada. Porque vai ter um momento que essa ovelha aqui, que obedecia, que fazia tudo que o pastor, o coordenador direcionava, vai ter uma hora que talvez ela comece a confrontar. E aí vai ser a hora que você vai descartar ela. Porque você pode ter certeza, o pastor que descarta um, descarta outro. E se hoje ele descarta um porque confronta ele, amanhã ele descarta você que não confronta ele, mas que vai passar a confrontar. Então aquele que era ovelha dele já passa a não ser mais, porque começou a confrontar suas ideias, porque começou a bater de frente com as suas opiniões. O pastor mercenário, que descarta hoje ele, amanhã descarta ele. Esse não é o olhar do ressuscitado. O olhar do ressuscitado é aquele que, como eu falei, ele tem uma sede profunda por aquele que é mais necessitado. Quem é o mais necessitado, o mais difícil? E aí, como São Francisco já dizia, os difíceis são difíceis porque se sentem rejeitados. Se eu mesmo, na minha figura de pastor, de pastoreio, eu já declaro que aquele não tem mais jeito, por isso eu não vou perder tempo com ele, então, o que vai acontecer na vida dele? Nada. Se dentro de mim mesmo eu já entendo que, como ele não tem mais jeito, eu vou gastar meu tempo com quem quer, porque como ele não tem mais jeito, eu não vou gastar mais tempo com ele. Deixa que esses dias a gente escutou, deixa que o navio afunda, deixa o barco afundar. Porque eu não estou mesmo dentro desse barco. Esse é o pastor mercenário. É o pastor que amanhã vai excluir, vai descartar essa outra ovelha também. Porque na verdade ele não está pastoreando para o reino de Deus, ele está pastoreando para ele mesmo. Ele quer ser agradado, ele quer ser aplaudido, ele quer ser reconhecido. Então para ele o que importa é que todo mundo esteja a ser feliz com ele. Então como é que ele vai se encarnar? É justamente quem mais ele precisa se encarnar, que é exatamente o que Cristo faz, exatamente o que é a essência de Deus. Ele não entendeu nada, ele não entendeu absolutamente. E aí eu vou voltar para um parênteses, cuidado com o seu julgamento. O Espírito Santo me cutucou aqui, avisa de novo, para ninguém pecar com os seus julgamentos. A avaliação aqui é autoavaliação, certo? Porque você mesmo sendo ainda um coordenador de casa, etc., fazendo a sua experiência, você já pode começar a exercitar tudo isso aqui. Nós já podemos ser pastores uns dos outros. Você já pode tomar posse dessa graça de Deus. E aí, o que é que você tem feito? Só julga a outra liderança? Ou você começa a descer e a viver o que o Evangelho nos convida, né? Como São Francisco diz, os difíceis são difíceis porque se sentem rejeitados. E aí? Porque ele é difícil, eu rejeito ainda mais. E porque eu rejeito ainda mais, ele se torna mais difícil ainda. E porque ele se torna mais difícil ainda, nós rejeitamos ainda mais. E porque nós rejeitamos ainda mais, ele se torna mais difícil ainda de novo. E porque ele se torna mais difícil ainda de novo, ele é mais ainda rejeitado. E vai se tornando mais difícil, e mais rejeitado, e mais difícil. Então, na verdade, ele sai às vezes até mais ferido do que entrou, porque ele não foi amado.
porque ele se sentiu rejeitado, porque ninguém olhou para ele com o olhar do ressuscitado, ninguém teve o olhar de Deus para com ele, todo mundo teve o olhar humano, mundano, um olhar egoísta, que na verdade não quer perder tempo com o outro, não quer gastar a sua vida gratuitamente, incondicionalmente, mas quer a facilidade do caminho largo e espaçoso, mas que conduz para a perdição. Quer fugir do caminho estreito, mais difícil, é muito mais difícil gastar tempo com esses, que dão trabalho, que caluniam, que julgam, que fofocam, que murmuram, mas que alguém tem que olhar para ele com o olhar do ressuscitado. Talvez os poucos dias que ele passa naquela casa, é a única chance que o ressuscitado tem de conseguir olhar nos seus olhos, porque na rua ele não vai encontrar o ressuscitado, porque na boca ele fuma ele não vai encontrar o ressuscitado, porque lá naquela zona de prostituição ela não vai encontrar o ressuscitado, mas ali, naquelas horas, naqueles minutos, é a chance que ela tem de encontrar o olhar do ressuscitado, e rapidamente ele vai entender: esse olhar é diferente, esse olhar é diferente, porque esse amor ele é gratuito, ele não me ama porque eu sou bonzinho, ele não me ama porque eu não dou trabalho na casa, ele não me ama porque eu aplaudo tudo que ele diz, ele não me ama porque eu fico só fazendo o que ele está mandando, e eu fico ali como às vezes não vai chamar, né, do babão, né? Não, ele continua me amando sem eu ser tudo isso. Então tem alguma coisa diferente aqui, porque quando ele me ama porque eu sou bonzinho, porque ele me ama porque eu aplaudo, porque eu reconheço, porque eu digo que ele é maravilhoso, é muito fácil ele me amar. Então o acolhido, a acolhida sente na hora, ele não é bobo, ele sabe o que ele faz e mesmo assim ele vê que ele é amado. Então tem alguma coisa diferente aqui. Isso é o Evangelho, porque esse outro amor já é tudo que ele já viveu no mundo: compensações, trocas, ama porque eu amo, agrada porque eu agrado. Mas esse outro amor aqui ele não tinha visto ainda. Eu bato no cara e ele me volta com amor. Eu estava pedindo para ser desligado, eu estava testando ele para ver se ele me desligava, mas ele me responde com amor. Amor que não é passar a mão na cabeça, e ele também sabe o que é isso. Amor que é amor, e só tem uma forma de amar, que é um amor gratuito e incondicional. E ele sente, e ela sente, porque é espiritual, porque entra no coração, porque entra na alma, porque esse pastor começou a se encarnar na vida dele. Ele ama, ele se encarna, porque ele começa a sentir as dores dele. Ele é difícil porque ele tem uma ferida, e eu consigo tocar na ferida dele. Ele é difícil porque ele tem um sofrimento, e eu consigo tocar no sofrimento dele. Ela é difícil porque ela tem uma dor, e eu consigo tocar na dor dela. Exatamente porque eu consigo tocar na ferida, no sofrimento, na dor, eu estou me encarnando nele, e eu estou o amando com o amor do ressuscitado. Tudo muda, tudo muda. O que era difícil começa a se deixar difícil, começa a se deixar difícil. Não sei se vocês já viram um vídeo que é um cachorrinho de rua. Pessoal, aquele cachorrinho assim que o pessoal tenta pegar ele e você não consegue chegar perto, porque é aquela raiva, e é todo tempo querendo morder, todo tempo agressivo, ninguém consegue chegar perto daquele cachorro, de tão agressivo que ele está imundo, cheio de pulga, carrapato, sujo, com fome, com sede, se sentindo maltratado, se sentindo ali abandonado, jogado. Aquele cachorrinho, ele é extremamente violento e agressivo. Cara, o vídeo mostra depois, quando dão banho nele, quando dão comida para ele, quando ele descansa, quando ele começa a receber carinho, ele vira um gatinho. Você não consegue acreditar que em 2 dias, aquele cachorro tão violento da rua se torna
um gatinho daquele, tão amoroso e carinhoso. Você imagina um ser humano. Você imagina um ser humano. Alguém que tem alma, criado à imagem e semelhança de Deus. Por ser uma criatura de Deus, ele já é assim. Porque ele não foi criado para aquilo, pulga, carrapato, sujeira, fome, violência. Ele, como um bichinho, como um animal, como uma criatura de Deus, não foi criado para aquilo, para a rua. Você imagina um filho de Deus, alguém que vai viver por toda a eternidade, no inferno ou no céu, mas vai viver. Uma alma que é eterna, criada à imagem e semelhança de Deus. Você imagina como isso é profundo? Você imagina como isso é profundo? Então o que era difícil, na verdade, começa a se tornar amável. E às vezes vai ser muito mais amável do que o outro, que foi mais fácil. Porque como ele passou pela experiência de ser amado de uma forma sincera, de uma forma gratuita, então a explosão de amor dentro dele é muito maior do que o outro que sempre foi bonzinho ali na casa. A experiência dele com a misericórdia vai ser muito mais profunda, porque ele vai ter provado do amor gratuito. Eu perseguia e eles me amavam. Eu caluniava e eles me amavam. Eu formava, eu murmurava e eles me amavam. E ele olhava no meu olho e me amava. Ele não me descartou. Que amor é esse? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Não é o amor da obra Lumen. Não é o amor de não sei quem. Nada disso. Nada disso. O amor de Deus. De Deus. De Deus. Que me amou através daquelas pessoas. Mas é o amor de Deus. O amor de Deus que encontrou a miséria do meu coração. Um amor que me ama gratuitamente, que me ama incondicionalmente, que não me ama porque eu sou bonzinho, que não me ama porque faz o que ele manda, que não me ama porque é obediente. Não, me ama porque me ama. Me ama porque me ama. Não tem porquê para me amar, porque é um amor extraordinário, imensurável. Esse é o amor do pastor que se encarna e que só vai testemunhar a ressurreição se ele for essa presença de ressurreição. Senão ele vai ser como obra mundana, como qualquer comunidade terapêutica, como qualquer coisa do mundo que faz seleção de pessoas e que está sempre buscando o mais fácil e o mais agradável, totalmente o contrário do Evangelho. Então, entendendo essa essência, entendendo esta essência, nós vamos agora começar a ir aprofundando mais, É claro que eu preciso conviver. Como é que eu vou entender tantas coisas de um acolhido e de uma acolhida se eu não convivo? Quando você vê, às vezes, um coordenador de uma casa, alguém que está ali ajudando à frente, que não sabe o nome de um acolhido, cara, isso daí é uma coisa que não pode existir. Não pode existir. Não pode existir. Não é só o nome que nós temos que saber, é a história inteira. É tudo que ele passou, o que ele viveu. Mas ele não vai confiar em mim para contar tudo isso. Por isso que tem que conviver. Não vai ser que você vai chamar ele na capela e ele vai... Tem coisas que ele nem sabe, como é que ele vai dizer para você o que ele não sabe? E se ele não sabe, como é que eu vou descobrir? Pela autoridade e a graça do pastoreio que Deus me dá. Convivendo com ele, rezando por ele, partilhando com ele, Deus vai lhe dar a graça de entender coisas que nem ele entende. Aí é que está o se encarnar na vida dele. Quando eu lembro, quando o Lumen, ele praticamente tinha só a São Francisco e a Pacatuba. Hoje são 33 casas e quando a gente vem, muitas vezes já é para esses momentos assim de formação de espiritualidade, e no outro dia vai na outra e sai visitando, né, as casas. Mas quando só tinha a São Francisco e a Chiara, eu senti muito forte de ir para a Chiara. Muitas vezes eu chegava, os irmãos pensavam que eu ia fazer celebração da palavra, formação, mas eu daí eles se espantavam porque eu não.
hoje eu vim só para ficar aqui. E aí eu ia capinar com eles, né? Passava uma vergonha grande, porque eu capinava tudo errado. Mas eu estava ali, porque eu queria escutar o que eles iam dizer do meu lado. Porque eu queria sentir. E que falta me faz viver isso? Que falta me faz viver isso? Porque é só assim que a gente consegue sentir, entender quem é, o que passa, o que sente. Não é dizendo que ele vai capinar, é indo capinar com ele. É indo capinar com ele. Não é mandar ele fazer aquilo, enquanto que vai ficar sentado numa cadeira no celular. É claro, viu pessoal? Mais uma vez para a gente não cair nos julgamentos. Já tem gente olhando para os lados. Olha só. Existem muitos missionários na comunidade. Por exemplo, toda a coordenação da comunidade de vida praticamente está no Conselho Geral da comunidade. Então esses missionários, essas missionárias, tem 1 milhão de apostolados dentro da comunidade. E aí eu tenho certeza que eles e elas gostariam demais. Seria assim um privilégio, uma graça, poder passar o dia convivendo com os acolhidos e com as acolhidas. Mas como já ofertaram tudo para Deus, então no Conselho Geral da comunidade, vários apostolados, eles precisam resolver 1 milhão de coisas, que muitas vezes as pessoas da comunidade de aliança não podem porque estão trabalhando, estão fazendo as suas atividades pessoais. E aí, como na comunidade de vida são poucas pessoas, a comunidade de vida acaba tendo que fazer um monte de coisa, né? Então, cuidado com os seus julgamentos, né? Faça a sua autoavaliação, né? Então, é convivendo que eu vou exercer a graça de Deus de uma paternidade e de uma maternidade. De uma paternidade e de uma maternidade. Porque não é a autoridade de um autoritarismo. Porque o se encarnar, ele exige correções. Se encarnar na vida do acolhido, da acolhida, para testemunhar a configuração dele ao ressuscitado. Isso significa conversão. É aquele irmão, é aquela irmã que era de um jeito, ela ir se transformando em outra coisa. Ela ir vivendo o Evangelho, de dentro para fora, sempre de dentro para fora, nunca como uma imposição, nunca como uma coisa de fora para dentro. Por isso que exige pastoreio, né? Agora, como é que eu vou fazer correções se eu não tenho essa graça de paternidade e de maternidade? É só por causa do medo que ele vai obedecer? Olha, isso aqui está errado, irmão. Essa sua postura aqui na casa não é assim. Você está se encarnando na vida dele, você percebe que tem algo que precisa ser corrigido, algo que ele precisa configurar o ressuscitado, algo de homem velho, algo de mulher velha, tem uma postura de fofoca, de murmuração, de mentira, de manipulação, de preguiça. Você notou aqui, ele está sendo preguiçoso, então ele fica manipulando, inventando as coisas. Eu preciso corrigir. Eu preciso me encarnar na vida dele ali e corrigir. Agora você vai corrigir, ele vai acolher aquilo, né? Porque ele tem medo da consequência. Então é só um autoritarismo, uma autoridade que vem de um autoritarismo, ou vem de uma autoridade paterna, de alguém que convive comigo, conhece a minha vida, e porque conhece a minha vida, e porque conhece a minha história, e porque conhece as minhas fraquezas, e porque conhece as minhas feridas, e porque conhece as minhas potencialidades, porque conhece os meus dons, e porque sabe quem eu sou, porque eu vejo o meu pai nele, porque eu vejo uma mãe nele, eu sei que ele me ama, eu sei que ele está vindo aqui me corrigir por amor, o amor de pai que corrige o filho, o amor de mãe que corrige o filho. Então me deixo ser corrigido, e os frutos acontecem nessa ressurreição, nessa experiência de alguém que se encarna na minha vida, com um pastoreio de paternidade e de maternidade, que aí é graça de Deus. E aí, mais uma vez, você não é coordenador de casa, você ainda não foi enviado numa missão,
mas já existe uma graça sobre você e que você já pode viver aqui. Muito mais do que um cargo de alguém falar: olha, chegou alguém que vem aqui para ajudar a coordenar. Está alguém aqui que Deus deu a graça. Isso é o mais importante. Deus deu a graça. E Deus já deu a graça. E você já pode exercer essa graça que Deus deu aqui, aí. O rezar, né? O rezar. Exatamente porque não se trata de uma obra humana, porque é espiritual tudo isso. E é de Deus tudo isso, rezar. Rezar por aqueles que Deus me confia. Você começa a rezar. Então na missa você está entregando ali aquele irmão, aquela irmã. Na adoração ao Santíssimo você entrega, no texto, na sua oração pessoal. E Deus começa a falar. Diga isso para Ele. Mostre isso para Ele. Ele está pensando em sair, não te diz. Chame Ele para a capela. Ele vai te dizer. Deus se antecipa e coloca no seu coração de pastor os sentimentos do ressuscitado que precisa se encarnar na vida dele. Mas isso é graça de Deus. Não é a sua... eu estou imaginando isso. Não é o seu sexto sentido, não. É graça de Deus que vai falar para você em oração o que está acontecendo. Que por conta disso você vai ao encontro daquele irmão, antes que aquilo aconteça, porque o amor de Deus se antecipa. E aí pela graça de Deus você vai chamar: vamos partilhar ali na capela. Como é que você está? Está acontecendo alguma coisa? Eu tenho sentido isso. Eu queria te dizer isso. E você vai inclusive impor as mãos sobre ele. Impor as mãos? Sim. Como é que Jesus rezava pelas pessoas? Ele impunha as mãos. Como é que ele curava as pessoas? Impunha as mãos. Em oração eu posso rezar por você, irmão, aqui na capela. E aí você inicia uma oração, você impõe as mãos, você começa a rezar por ele. Começa a rezar por ele. E você vai rezar por ele com os sentimentos do ressuscitado. O ressuscitado. É Cristo através de mim. Você começa a sentir um amor que você sente que não vem de você. Você começa a amar tanto aquela pessoa, com vontade de dar a vida por ela. Você é capaz de dar a vida por ela. Eu preciso salvar essa pessoa. Eu preciso cuidar dessa pessoa. Deus me confiou a ela. Às vezes eu faço a experiência de quando eu estou rezando por alguém, eu começo a ver aquela pessoa, quando eu não conhecia ela, criança. Nunca conheci o Emanuel criança, não foi? Mas eu estou rezando aqui por ele. Eu peço por Espírito Santo me dá a graça de me mostrar o Emanuel criança. E naquela imposição de mãos, e naquele momento de intercessão, eu peço também a graça de Deus, de amar o Emanuel através de mim. Que o ressuscitado ame o Emanuel através de mim. Que não seja eu ali. E eu começo a olhar para o Emanuel com o olhar de Deus. Já não é mais o meu olhar, não é mais a minha visão, não são mais os meus pensamentos, não são mais os meus sentimentos. É Cristo ali acolhendo o Emanuel, abraçando o Emanuel, cuidando do Emanuel, intercedendo sobre o Emanuel, amando o Emanuel. É Cristo curando o Emanuel naquela oração. Mas será que está curando mesmo? Não notei nada quando terminou a oração, não percebi nada. Eu sempre me lembro de um testemunho do Moisés Azevedo, fundador do Shalom, quando ele diz assim, ele disse que começava a olhar aquelas pessoas vivendo a efusão do Espírito Santo, umas intercedendo pelas outras, e depois daquilo parecia que era uma explosão, a vontade de rezar, e ele não tinha isso, ele não tinha essa vontade de rezar, ele não tinha essa vontade de evangelizar, ele não tinha essa vontade, mas ele via aquilo acontecendo, e ele queria experimentar. Aí ele falou com um amigo dele que vivia aquela experiência, é um amigo dele: vamos marcar na capela, tal hora. E aí os dois foram. Aí o Moisés disse que se ajoelha ali diante do Santíssimo. O amigo dele começou a rezar. Aí ele ficou assim: mas não está acontecendo nada. Eu não estou sentindo nada, não está acontecendo. Mas o amigo dele estava com as mãos em punhas na cabeça dele, rezando por ele.
E ele terminou, já acabou. E aí ele foi embora, pensando que o mesmo problema, que ele não tinha a mesma vontade de rezar, mas aí ele foi dormir, era de noite. Ele disse que no outro dia ele acordou muito cedo, 4 horas da manhã, e começou a rezar. E ele disse que não conseguia mais parar de rezar. E não conseguia mais parar, e não conseguia mais parar, e não conseguia mais parar, e não conseguia mais parar. Disse que acabou a manhã e ele não conseguia mais parar de rezar. E aí ligou para o amigo dele e disse assim: olha, agora tem um outro problema. Antes eu não queria rezar, agora eu não quero mais parar de rezar. Uma simples oração que na hora ele não sentiu nada, mas alguém pôs as mãos sobre ele e rezou por ele, pedindo a efusão do Espírito Santo. E ele pediu a efusão do Espírito Santo. Então, quando você impor as mãos, você vai pedir o derramamento do Espírito, porque o que ele precisa é do Espírito Santo, o que ele precisa é da graça de Deus. Você vai instruir, peça o Espírito Santo, aqueles pensamentos, aquelas tentações, aqueles pensamentos malignos da vida velha, do mundo, as feridas, tudo que está acontecendo ali na cabeça, nos sentimentos daquele irmão, os pensamentos, naquela hora que você vai impor as mãos, que você vai se encarnar na vida dele, porque já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você, ali a graça de Deus acontece, e é só isso que precisa. Eu não estou falando aqui de terapia, é ótima terapia, a gente vai falar sobre isso. Você vai poder muitas vezes direcionar o acolhido, a acolhida para um acompanhamento psicológico, porque você entendeu o que ele precisava. E Deus vai agir através da terapia, e Deus vai agir através do acompanhamento psicológico. Aqui eu estou falando exatamente da graça de Deus, da graça de Deus, que vai agir naquela hora, que os pensamentos, que as tentações, que os sentimentos, as tentações vão sair daquele coração, e ali a presença de Deus vai habitar, porque você se encarnou na vida dele, porque você deixou transbordar o ressuscitado através de você para ele. Conviver, observar, perceber, rezar, pastorear, escutar. Eu quero te escutar. Deus muitas vezes só vai falar no seu coração, de modo que você vai conseguir se encarnar na vida dele, na vida dela, se você escuta o que tem no coração dele. O que tem? Escutar, deixa ele falar, deixa ela falar, deixa você entender o que é que ele pensa, o que é que ele sente, o que é que acontece ali. A boca fala que o coração está cheio, deixa ele colocar para fora o que o coração dele está cheio, para você conhecer o que é que existe no coração dele. Não é só você falar como o dono da razão, né? Então, nessa correção que vai acontecendo, que você vai percebendo os desvios, aonde que a identidade dele foi desconfigurando, honestidade, mentira, manipulação, fofoca, preguiça, murmuração, feridas na sexualidade, na afetividade. Você vai começar a descobrir o que é, e aí você vai corrigir, e sempre com amor. Se naquele momento você não se sente preparado para corrigir com amor, não corrija naquele momento. Bater boca, ficar batendo boca, o coordenador e o acolhido. Não corrija. Se você não se sente preparado para naquele momento corrigir, não corrija. Vá para a capela, Senhor, me dá a graça, e agora vai. São João Dom Bosco dizia: só corrija alguém com amor, senão, não corrija. Tenho que corrigir porque eu sou a autoridade nessa casa, eu tenho que botar moral. Não corrija, você vai se dar mal, não vai fazer nada, não vai surtir um efeito. É pela graça de Deus, não é pela graça do homem que tem autoridade, é pela graça de Deus que vai surpreender, e que vai ser surpreendido pela graça de Deus. Você vai voltar cheio da graça de Deus, e vai conduzir da forma que precisa conduzir, com a sabedoria de Deus.
com o olhar de Deus, firme, corajoso, verdadeiro, sincero, autêntico e ao mesmo tempo amoroso. De um pai e de uma mãe que ama o filho, que ama a filha. Muitas vezes, nesse pastoreio de se encarnar na vida da ovelha, tem um ponto muito forte, que é o perdão e a reconciliação. Ao entrar na vida dele, na vida dela, ao se encarnar, ao conhecer a história, você vai descobrir pontos da vida dele de mágoas muito profundas e que ele nem entende que é mágoa, mas você vai perceber o jeito que ele fala do pai, o jeito que fala da mãe, o jeito que fala do irmão, o jeito que fala da ex-mulher, o jeito que fala do filho, porque o filho teve vergonha dele, ele se sentiu humilhado, porque o filho passou e se escondeu com vergonha dele, porque era o pai. Ele se sentiu humilhado, então ele tem uma mágoa, um ressentimento muito grande do filho. Ele tem uma mágoa da ex-mulher, porque a ex-mulher não esperou ele se recuperar, arrumou outro. Então ele se sentiu traído. Então ele tem uma mágoa dilacerante dentro dele. Ele tem uma mágoa do pai porque batia na mãe. Ele tem uma mágoa do padrasto porque abusou dele. Ele tem uma mágoa da mãe porque bateu a porta na cara dele. Você vai descobrir muitas mágoas, ressentimentos, dores e sofrimentos. Você vai descobrir. E aqui está um dos pontos principais de gerar ressurreição onde há abandono e cruz. Aqui está um dos pontos principais. Porque o que prende ele na rua, o que prende ele na droga, no álcool, não é a droga. O que prende ele na rua, o que faz ele cair e voltar, cair e voltar, cair e voltar, não é a droga, não é o álcool, é a mágoa. Que está lá guardada dentro dele, escondida, que nem ele mesmo sabe. Não é a droga, não é o álcool, não é porque ele acha bom a rua, não é porque ele acha bom a liberdade, é a mágoa que existe lá dentro dele e ele não sabe. E o que é que Deus quer fazer? Nesse se encarnar e testemunhar essa ressurreição, curar. Mas para curar ele precisa descobrir aquilo que existe. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai ter uma hora que você vai ter que mostrar, meu irmão, você vai ter que perdoar. Você sabia que você vai ter que perdoar. Não, mas eu não preciso perdoar, eu já perdoei, não tem isso não. Tem uns que até que vão dizer, tenho mesmo. Mas tem uns que vão dizer, não tenho perdão. E aí eu me lembro de um outro exemplo muito forte. Mais uma vez, relacionado à efusão do Espírito Santo. Padre Jonas Abib agora. Ele diz que o batismo no Espírito Santo dele, a efusão do Espírito Santo dele, vieram os padres americanos, porque o Padre Jonas foi aquele que começou a renovação no Brasil. Então vieram os padres americanos para fazer um seminário de vida, estavam ali fazendo a efusão do Espírito Santo, e tinha lá, ele disse que tinha lá, ele já era padre, ele disse que tinha lá umas 5 pessoas rezando por ele, um dos padres mais conhecidos do mundo na efusão do Espírito Santo, estava lá rezando por ele, todo mundo rezando e não acontecia nada. E a oração, e esse padre, o coração dele, e não acontece nada, e ele não entendia. Aí está na hora do jantar, vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente reza mais por esse padre. O padre subiu, foi tomar banho. Quando ele estava tomando banho, ele disse que lembrou de um superior no seminário, que ele achava que pegava muito no pé dele, que ele guardou mágoa desse padre, desse reitor do seminário. E ele não sabia. Ele disse, eu nunca imaginei que eu tinha guardado mágoa dele. Mas tomando banho, o Espírito Santo me mostrou. Jonas, você não consegue viver a efusão no Espírito. Você não consegue receber o batismo no Espírito. Você não consegue ser um homem novo, um padre novo, ele já era padre. Porque existe uma mágoa, que é uma barreira dentro de você, impede o homem novo de nascer.
impede o meu espírito de adentrar na tua alma. Existe uma mágoa. Ele disse que tomando banho começou a perdoar o reitor. Quando ele desceu, não foi um minuto que os padres impuseram as mãos, ele começou a orar em línguas, a efusão aconteceu. O que estava barrando a graça de Deus era uma mágoa, que era pequena, um reitor, que ele achou que pegava no pé dele, e ele guardou aquela mágoa do reitor. Você imagina o que uma acolhida não passou. O tamanho da mágoa, do ressentimento que não pode ainda existir no coração dele. E o que é se encarnar na vida dele para testemunhar a ressurreição? É isso. É você ser o Espírito Santo que diz: Jonas, o reitor. Alguém vai ter que dizer para ele, a sua ex-mulher, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, vamos rezar, você vai ter que trabalhar isso. Talvez não vai ser da noite para o dia, mas você vai ter que trabalhar. Reze por ele, fique rezando. É aquele inimigo, matou o seu irmão, matou alguém da sua família, ficou a mágoa lá dentro de você, o seu coração é duro por causa disso. É isso que tem feito você cair e voltar, cai e volta, cai e volta. Não é droga, não é álcool, é aquela mágoa que ficou lá dentro. Você vai ter que mostrar, se encarnar na vida dele, se encarnar na vida dela, precisa ser isso, trazer luz. É você ser instrumento da luz, você vai iluminar o que está escuro. Você vai clarificar o que está obscuro, vai mostrar a verdade, vai ajudá-lo a viver essa libertação, essa cura, para que ele possa sim ser inundado pela graça do Espírito Santo. Eu nunca me esqueço de uma experiência no Oitão Preto, que tinha um irmão muito carrancudo, e aí a gente sentou do lado dele e eu notei que ele era muito ferido. Porque ele era muito duro. Se ele é duro é porque ele é ferido. Se ele é amável é porque ele é curado. Duro, ferido. Então ele é ferido. E eu comecei a notar, rapidamente teve uma hora que ele confessou lá uma coisa, tem ódio de não sei quem, tal. E aí ele já queria que a gente saia, sai daqui, ele estava com uma fissura, ele já estava com uma pedra lá na mão, um cachimbo. Já pode ir, podem ir. Eu falei, tá bom, a gente já vai, vamos só rezar um Pai Nosso que a gente vai. Tá. Aí vamos rezar um Pai Nosso. Aí na hora que chegou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aí eu parei no meio, opa! Aí ele, que é? O que foi que o senhor disse? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah, o senhor disse isso, mas estava com ódio de alguém agora, não foi falando aqui? Vamos perdoar? Sai daqui, vai embora. Aí, na hora que eu abracei ele começou a chorar. Ele me molhou de lágrimas. Que era a dor dele? O que foi que a gente viveu ali? A gente conheceu ele naquela hora. A gente se encarnou na vida dele. Rapidamente Deus nos deu a graça de entender. Tem uma dor muito grande aí. E a gente viu, é uma mágoa. E ele precisa perdoar. O Pai Nosso já foi pensando no perdoar. E na hora que chegou, parou aqui e lá, para 5 minutos, uma graça de Deus. Agora, se um acolhido passa na sua casa, passa 9 meses na sua casa, e ele não vive uma experiência dessa, valeu de que os 9 meses? Ele acordou, dormiu, se levantou, fez não sei o que, foi embora com a mesma ferida? Então ele veio aqui fazer o que, pelo amor de Deus? Se você não se encarnou na vida dele para mostrar uma coisa essencial, ele precisava perdoar. É essencial. Muitas vezes vai ser se perdoar. Sempre que um acolhido, uma acolhida desiste da caminhada, é porque no fundo ele não se perdoa. A gente fala muito isso aqui, você com certeza já escutou. Não existe alguém desistir de si mesmo quando ele desiste da caminhada, se não seja por essa razão. Que não seja por essa razão. Ele está desistindo dele mesmo, da caminhada dele, porque ele na verdade desistiu dele, porque ele não se perdoa, porque ele acha que ele não tem jeito, porque ele se culpa, porque ele se condena, porque ele feriu alguém, porque ele maltratou a mãe,
porque ele fez a mãe sofrer, porque a mãe morreu, porque o pai morreu e ele não se reconciliou com o pai, o coração dele é duro por causa disso. Então a mágoa é em cima dele mesmo. Às vezes acha que matou o pai por conta do sofrimento e o coração dele vai ficando duro e não acompanhou o crescimento do filho. Então o coração dele vai ficando duro. Ele no fundo não acredita nele mais, porque ele está cheio de mágoa contra ele mesmo. E você, quando se encarnar na vida dele, também vai precisar mostrar isso. Ei, cara, tira essa culpa, se perdoa. Deus quer te perdoar. Deus está te perdoando. E Ele nem vai te dizer que Ele tem isso não, mas você vai dizer para Ele. Você vai se encarnar na vida dele e pela graça de Deus vai mostrar isso para ele. Ei, irmão, tira esse fardo, ele não vai ter. Essa culpa ela não é tua. Deus já perdoou você. Você pode se perdoar, porque Deus está te perdoando agora. Porque Ele está realizando essa obra. Você vai lá dentro da alma dele, lá dentro do coração dele, porque é graça de Deus. Muitas vezes, você, como esse pastor que se encarna na vida dele, vai precisar mostrar que o homem é uma família. Isso é um pastoreio e é um mostrar para ele, isso é muito importante. Você está numa família, você pode se desarmar. Ei, se desarme. Você está numa família, você não está numa instituição. Você não é um homem, você é um membro de uma família. E vai precisar fazer com que ele se sinta assim, que ela se sinta assim. Você é amada, você está numa família. Ah, mas essa família é assim, é isso mesmo, essa família está cheia de defeito. Você conhece uma família que não tem alguém? Só a Santíssima Trindade. Mas não é porque alguém tem defeito que não é família. É família, você está numa família. Nós amamos você, nós somos pecadores, nós somos fracos, mas nós amamos você, se sinta amado. Pronto. Ele vai entender. Você vai amar, você vai além. Pela graça e autoridade do pastoreio que Deus lhe dá, e por se encarnar na vida dele, você começa a perceber também quem tem um chamado a mais. Ele vai sendo tentado para ir logo para a ressocialização, por exemplo, porque na verdade ele está louco para usar um celular, ele está louco para ir atrás de dinheiro. Você vai direcionando, pastoreando, mostrando para ele, ajudando ele a entender a vontade de Deus na vida dele. Olhe, perceba isso, tome cuidado com isso. Existe uma armadilha assim aqui, ó. Porque você está se encarnando na vida dele e está percebendo as motivações que ele tem, você consegue instruir e mostrar, olha, tem uma armadilha aqui. E quando ele percebe que tem, quando ela percebe que tem, então você desvia para cá. Não é isso que você está planejando, faça assim. Claro, você é quem vai rezar, você é quem vai decidir, você é livre, né? Você é livre, mas eu estou aqui para lhe instruir, para lhe mostrar algo que talvez você não esteja percebendo, e pela graça que Deus te dá, Ele vai vir. A gente falou muito dos defeitos, né? Os desvios, aonde que ele e ela foi se desconfigurando dele mesmo, dela mesma, e você ir reconfigurando ele ao ressuscitado, ou seja, aquilo que ele foi criado para ser. É a preguiça, precisa consertar. É a manipulação, é a mentira. Ele fica falando mal dos outros. Por que ele fica falando mal dos outros? Porque na verdade ele é inseguro. Porque na verdade isso é carência. Aquele que fica falando muito é carente. Primeiro quer aparecer, então ele precisa de autoafirmação. Aí você vai entender o que é que ele tem.
Depois ele fala mal dos outros, porque talvez ele ache que vai ser melhor ele, quando ele percebe que o outro tem um defeito, então ele não é assim, ele é melhor, então ele é superior, e aquilo parece que vai suprir a carência dele, na verdade só fere ele muito mais. Então você vai identificar para mostrar para ele onde é que está a raiz. Isso é um pastoreio com maturidade. Com maturidade. Irmão, você já percebeu que a sua postura de sempre falar dos outros assim, por que será que isso acontece? Você vai mostrar que ele é amado, porque ele não precisa disso. Não precisa. Você vai dar a segurança para ele de que ele é amado. De que ele é amado. Então ele vai se sentir seguro, porque ele é amado. A segurança de que é amado. A segurança de que está numa família. Muito parecido com aquela história daquela irmã de um acolhido X, que ligou para a gente quando ele estava terminando os 9 meses, e disse assim: olha, o meu irmão está terminando os 9 meses, mas aqui a gente não pode receber ele aqui em casa. Então eu queria logo lhe entregar um cartão dele de benefício de não sei o que, é 1.000 e não sei quantos reais, eu quero entregar logo para vocês isso daí, porque ele não pode vir aqui para casa. Eu entendi, senhora, que ele não pode, a senhora já repetiu algumas vezes, que ele não pode voltar para a sua casa. Mas não é porque a senhora vai dar esse cartão que ele vai ficar aqui não, ele vai ficar aqui porque ele encontrou uma família. Não, mas eu quero mesmo assim, eu quero lhe dar esse cartão, porque ela não acredita. Ela pensa que o irmão dela só ia ser uma segurança para ele ficar, o dinheiro que ela podia oferecer através do cartão dele. Não, a senhora, não. Uma hora ela ficou insistindo no telefone. E ela só parou de insistir porque eu disse que ia desligar. E ela já tinha chorado no telefone, porque ela tinha começado a entender o que eu estava dizendo. Eu não acredito nisso, mas eu nunca vi isso na minha vida. E mesmo assim no final, é maravilhoso, isso tudo é maravilhoso, mas como é que eu entrego o cartão, meu irmão? É a insegurança de quem não é amado, que é acostumado a não ser amado. É inseguro, pensa que é tudo na troca. Ele precisa saber que é gratuito, que você ama ele gratuitamente. Que não é porque você está com medo de cair também. Ele está aqui só porque ele está com medo de cair. Não tem para onde ir. Está com medo de cair? Não, ele está aqui por amor a mim. Sentiu um chamado de Deus. Sentiu um chamado de Deus. E está aqui por amor. Fez uma experiência autêntica, uma experiência sincera. E está aqui transbordando hoje dessa experiência. É autêntico, é verdadeiro. E ele consegue sentir isso se você se encarna na vida dele. Agora, as qualidades também, e potencializá-las. Às vezes ele tem um dom ali para a liturgia, mas ele está lá não sei aonde. Mas quando você se encarna na vida dele, você conhece que ele tem um dom para a liturgia, ele vai cuidar da capela, ele vai cuidar do sagrado. Você vai percebendo onde é que tem os dons de Deus, e vai potencializar aqueles dons que Deus dá, mas você só vai identificar aqueles dons que Deus dá quando você se encarna na vida dele, na vida dela. É a liderança, é a condução, é a pregação, é aquela outra atividade, é aquele outro dom, e você vai potencializar, vai animar ele, vai motivar, você pode conduzir, você pode falar, você pode liderar, você pode cuidar disso, e você vai potencializando aquilo. É isso que Deus faz, multiplica a sua graça, multiplica os seus dons. Alguém tem que se encarnar na vida dele para perceber que aquilo existe, às vezes nem ele sabe que tem. E fica ali perdido, né? Pérola sendo jogada aos porcos, porque os dons estão sendo enterrados, porque ninguém percebeu, porque ninguém trabalhou aquilo nele. É isso que o sentimento do ressuscitado vai gerando. E aí, é claro, que para a gente encerrar, viu, pessoal, por causa do tempo,
É claro que em algumas coisas assim muito simples, quando você perceber que ele precisa da confissão, encaminhar para o sacerdote. Às vezes tem acolhido que passa os 9 meses, nunca se confessou, ninguém percebeu que ele precisava de confissão. Os sacramentos, o batismo, chama o pároco ali da casa. Esse irmão, ele quer receber o sacramento do batismo, da primeira Eucaristia, quer se confessar, que alguém acompanha, que alguém se encarna, vai perceber. Isso é o básico também, né, de uma evangelização. Se ele quiser, a gente não pode obrigar ninguém a receber sacramento, a se confessar, nada disso, ele é livre. Se ele for evangélico e quiser continuar sendo evangélico, ele pode continuar sendo evangélico. Se ele tiver outro credo e quiser continuar, ele pode continuar tendo. Agora, a gente tem que oferecer o que nós somos. Está aqui, você quer o sacramento do batismo, você quer a primeira Eucaristia, você quer a comunhão, você quer receber a confissão, você quer, nós oferecemos. Temos que oferecer. Quando você percebe que precisa de um acompanhamento psicológico, né? A gente tem os psicólogos, as psicólogas. Então, pessoal, realmente para encerrar, tudo é um processo, né? O pastoreio é um processo. Esse conhecimento da vida daqueles que Deus me confia é um processo e que vai sendo construído. Vai sendo construído. A confiança em você é uma construção, né? O seu entendimento sobre aquela pessoa que Deus lhe confia é uma construção. É você, aos poucos, ir reordenando a história daquele irmão, daquela irmã, sob a ordem do amor. É exatamente isso. É reordenar aquela história sob a ordem do amor. É você fazer ele entender que lá atrás, quando, por exemplo, o pai foi embora de casa, ele não foi embora porque não o amava. Estou dando um exemplo só. Né? Ele não foi embora porque ele não o amava. Ele foi embora porque ele não tinha outra coisa para dar naquele momento. Ele não tinha outra coisa para dar. Aí você vai voltar lá, aí você vai ajudar aquele acolhido, aquela acolhida, a voltar lá na infância dele e reconstruir toda a memória que ele tem afetiva do pai. Meu pai não deixou de me amar. Meu pai passou por sofrimentos. E o meu pai não tinha como corresponder como eu esperava naquele momento. O sofrimento que eu passei na infância pela ausência do meu pai não foi culpa do meu pai. Não foi culpa do meu pai. Então você vai reordenando a relação dele com o pai, a relação dele com ele mesmo, com a mãe, com a história dele, com a vida dele. Deus nunca me abandonou. Tudo foi consequência das minhas escolhas. Sempre esteve comigo. Pelo contrário, nos momentos de mais dor, foram os momentos que ele estava mais próximo, e eu pensei que ele tinha me abandonado. Então, se encarnar na vida do outro é ajudá-lo a reconstruir a sua história. E a partir de todas as curas, libertação, derramamento da graça de Deus, você testemunhar um novo homem nascer, uma nova mulher nascer. Agora configurado ao ressuscitado, com as feridas saradas, com os sofrimentos curados, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da graça de Deus, porque alguém estava atento, porque alguém o amou, porque alguém a amou com os sentimentos do ressuscitado, sem julgar os outros, mas fazendo a sua autoavaliação. Vamos fechar nossos olhos um instantinho? E através dessa música, vamos responder aquilo que Deus inquieta o seu coração.
a desbravar um novo mundo. Não dá. É o amor de Deus.